Na tua presença eu me coloco nessa hora. Eu apresento a ti, meu Deus, cada vida, como apresento ao Senhor este culto. E Pai, nós lhe pedimos que o teu Espírito Santo dê a liberdade neste lugar. Fale aos nossos corações, abençoe vidas aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Não apenas aquelas que o Senhor trouxe aqui, mas todas que vão acompanhar esse culto gravado, que o Senhor também alcance com o teu poder. Fale aos corações, ministre as vidas, eu te peço, pois a voz que nós queremos ouvir, Pai, é a tua voz, não a voz de um homem, o que pensa, o que acha, não algo institucional, Pai, mas aquilo que o teu Espírito Santo quer comunicar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluias. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, uma passagem bíblica muito conhecida, que conta ali a respeito do vale dos ossos secos. Hoje, o propósito que nós vamos fazer essa oração daqui a pouco, é ministrando a bênção da restauração. E a gente vê nesse texto justamente um ótimo exemplo disso, do poder restaurador do Senhor. E a gente vai extrair daqui algumas lições preciosas que vão servir até de uma certa forma como base para aquilo que a gente vai ver, vai tratar mais para frente um pouquinho na mensagem. Eu vou ler aqui os 10 versículos, ou melhor, até um pouquinho mais, até o versículo 12, eu quero ler com vocês, e eu vou ler numa tacada só, então você presta bastante atenção, que aí depois eu só comento alguma coisa em cima disso. Então Ezequiel 37, 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Olha só, um exército grande em extremo. Como nós vamos falar daqui a pouco, esse é o propósito da restauração. Mas vamos em frente para a gente entender melhor. 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados.
Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Diga a glória a Deus. Meu irmão, a Bíblia narra como Deus toma o profeta e dá a ele aquilo que eu poderia chamar de uma visão ou de uma experiência espiritual. A Bíblia diz que a mão do Senhor o tomou e levou ele a um vale. Primeiro que vale já não é o lugar que o crente gosta muito de estar. Verdade ou não é? A gente até aqui não tem muito esse costume, mas algumas denominações têm o costume para dizer assim, eu estou passando por um vale, não é assim? Né? O irmão está no vale, quer dizer, está passando por luta, problema. Então, vale já não é um lugar que o crente gosta muito de estar. Mas, além disso, a Bíblia diz que o vale estava cheio de ossos. No primeiro momento, ele olha, constata, né, ossos para todos os lados, ossos humanos. Mas o Senhor ainda faz ele andar ao redor, para um lado, para o outro, constatar bem a situação. E quando ele está ali olhando, então ele constata mais um detalhe, que aqueles ossos estavam sequíssimos. Quer dizer, pessoas que já haviam morrido há muito tempo, né, e os ossos já estavam sequíssimos. E aí, olha que interessante, o Senhor faz uma pergunta ao profeta. Diz assim, e aí, poderão viver esses ossos? Meu irmão, nós precisamos entender que Deus, Ele é especialista em restaurar vidas, restaurar situações que aparentemente não há mais esperança, ou melhor, que não há esperança, que aparentemente não vai haver solução. Deus é especialista em transformar situações impossíveis. Só que uma coisa que a gente observa na Bíblia é que Deus não gosta de trabalhar sozinho. Deus ele gosta de trabalhar com a gente. Deus ele gosta que haja uma interação. Vamos falar a verdade, Deus não podia, olha só, estalar os dedos e aqueles ossos se tornarem um grande exército? Poderia. Deus não tem poder para isso? Tem. Amém? Mas Deus, Ele quer a interação do profeta para que ele possa agir. Assim também é na minha e na sua vida. E o Senhor pergunta, em outras palavras, vou parafrasear, e aí, profeta, tem jeito essa situação? Assim como eu creio que Deus pergunta para mim e para você, né? Daqui a pouco, como eu dizia, nós vamos orar por restauração. Nas mais diversas áreas da nossa vida, para que Deus venha restaurar. Mas, se Deus hoje chegasse para você, vamos supor que você veio orar hoje pela restauração, sei lá, do seu casamento, um exemplo. E Deus chega para você e diz assim, e aí, ô João, ô Maria, ô Luciano, ou seja quem for, tem jeito o teu casamento? Amém? E aí, nós temos que responder para Deus, né? Aí o problema é que às vezes a gente acha que não. Não, Deus, eu é que tenho que perguntar para o Senhor, tem jeito, Deus? Não é verdade? Não é isso que muitas vezes a gente pensa? Né? Que a gente que deveria perguntar para Deus, e aí, Deus, tem jeito? Mas não, é Deus que pergunta para a gente, e aí, tem jeito? Em outras palavras, você crê? Amém? Ah, pastor, eu vim orar pela restauração da minha vida financeira, pela restauração da minha saúde, pela restauração de um familiar meu que caiu, que está nas drogas, que está longe dos caminhos do Senhor. Aí Deus olha para você e diz assim, e aí, esse teu osso seco aí, está entendendo? Tem jeito ou não? Agora, você já imaginou o profeta coçar a cabeça e dizer, Senhor, não dá não. Deus ia poder usar a vida dele? Não, Deus ia dizer, então tá bom, deixa eu ir atrás de outro, não é verdade? Deixa eu procurar outro. Eu acredito que o profeta saiu meio pela tangente aqui, né? Mas enfim, mas pelo menos para Deus serviu a resposta dele, porque ele diz assim, Senhor, tu é que sabes, né? Mas pelo menos Deus quer ver se a gente crê ou não.
E a hora que o profeta responde isso, Deus diz assim: então, faça o quê? Profetiza. E o que é isso? O que é profetizar? Diga a respeito desses ossos, assim diz o Senhor. Fale para esses ossos e a respeito desses ossos o que o Senhor diz. O que a palavra de Deus diz. Isso é profetizar. Amém. E ele então começa a obedecer e começa a fazer um rebuliço ali, juntar osso com osso, crescer carne e tal. Para resumir, acontece aquela restauração. O corpo está formado, o osso se uniu a cada osso, cresceu a carne, os músculos, os nervos, cresceu a pele, só que eles continuavam mortos. Você há de concordar comigo que se continuasse assim, logo aquelas pessoas ou aqueles corpos voltariam a ser ossos secos. Sim ou não? Se o Espírito não viesse para dar vida, então o Senhor diz agora, profetiza para que venha o Espírito. Eu te pergunto, não é isso que a gente está fazendo nesse domingo que vem? Porque esse domingo nós estamos orando por restauração, e domingo que vem nós vamos orar por salvação. Porque não adianta Deus curar, Deus libertar, Deus restaurar, se não vier o Espírito, se não houver salvação, para que a obra seja então completa. Porque se Deus curar, se Deus libertar, se Deus restaurar, mas se eu, você ou alguém que a gente está intercedendo não for salvo, logo a pessoa vai estar precisando de cura, logo ela vai estar precisando de libertação, e logo ela vai estar precisando de restauração. Você concorda comigo? Por isso que a bênção precisa ser completa. E Deus diz, profetiza. E ele profetiza, sopra vento dos 4 cantos para vir o Espírito. E veio o Espírito, então aqueles mortos tornaram a vida. E a Bíblia diz, e formou-se um grande exército. Nós precisamos entender que o propósito de Deus, no que diz respeito à restauração, o propósito de Deus para restaurar a vida de alguém é para formar um grande exército para ele. Foi o que aconteceu na caverna de Adulão. Se juntaram a Davi homens em aperto, homens endividados, homens angustiados. Davi se fez chefe sobre eles, profetizou sobre eles, ensinou a palavra para eles. Houve uma grande restauração naquelas vidas. E qual que era o propósito? Formar um grande exército. E ali se formou o exército, que ficou conhecido como os valentes de Davi, que foi o maior exército de conquista de Israel. Então, Deus, ele quer restaurar a minha e a sua vida, não só para a nossa vida ficar bonitinha, não, mas para que eu e você possamos nos alistar e se tornar do exército do Senhor. Amém? Que eu e você possamos crer nisso em nome do Senhor Jesus. Possamos confiar nisso em nome de Jesus. E entender que este é o propósito, para Deus restaurar então a vida de alguém. Só que você perceba que tudo aquilo acontece e Deus diz assim, o profeta, você viu o que aconteceu aqui? Ah, Senhor, eu vi, que obra bonita. Ele diz, pois é, esses ossos é toda a casa de Israel. E do mesmo jeito que eu restaurei esses ossos, eu vou restaurar o povo de Israel. E do mesmo jeito que você profetizou sobre os ossos, eu quero que você profetize sobre a casa de Israel. Amém, igreja? Então, algumas lições nós podemos extrair. Primeiro, Deus poderia trabalhar sozinho? Sim, Ele poderia, mas Ele não quer. Ele quer nos perguntar, você crê? Sim, Senhor, eu creio. Então, profetiza. Amém. Porque enquanto você vai profetizando, eu vou restaurando, eu vou fazendo a obra. Para quê? Para formar um grande exército. Amém? Então nós precisamos entender que nós fazemos parte dessa restauração que Deus quer fazer nas nossas vidas e também na vida de outras pessoas através de nós. Amém? Dentro desse aspecto, hoje eu quero falar com vocês a respeito de restaurações
inadiáveis. Existem certas restaurações que nós não podemos ficar jogando para amanhã e para amanhã, e é o que geralmente a gente faz. Olha só, alguém aqui já fez reforma em casa? Já fez? É algo gostoso, bacana, bonito? Não, é justamente o contrário de tudo isso, né? Faz uma pozeira para tudo que é lado, não é assim? Faz uma sujeira, fica tudo feio, fica tudo sujo, dá um trabalho e tal, mas há restaurações que precisam ser feitas. Eu lembro que numa ocasião a gente estava fazendo uma reforma na igreja, e como estava em obras e a gente estava fazendo um monte de coisa na igreja, então não tinha como arrumar muito, estava feio mesmo, o negócio estava esquisito. E aí, teve o culto, eu falei, olha pessoal, vocês até me desculpem, a igreja está desse jeito, aí tudo sujo, tudo as coisas tudo fora do lugar, tudo feio aqui e tal, mas a gente está mexendo aí para melhorar. Eu lembro do irmão Paulo, isso foi lá em Campinas, o obreiro Paulo, acabou o culto, ele chegou para mim e falou, pastor, o senhor falou ali, pediu desculpa, da igreja está assim, mas o senhor não tem que pedir desculpa não, pastor. E aí ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, pastor, para as coisas ficar bonita, primeiro elas têm que ficar feia. Verdade, não é? Para você arrumar algo, muitas vezes você tem que primeiro estragar. Vamos supor que eu quero restaurar esse púlpito. Tá feio, já está antigo e tal, a pintura está saindo. Eu quero restaurar. Então, provavelmente eu vou vir aqui, pegar uma lixa e começar a lixar tudo. Vai levantar pó para tudo que é lado. Você concorda que vai ficar mais feio do que antes? Mas aí depois que eu lixei tudo e tá feio, aí você passa um produto ali e tal, daqui a pouco você vem com a tinta, pintando certinho, bonitinho e tal, daqui a pouco o negócio tá bonito. Mas para ficar bonito, primeiro precisa ficar feio, não é assim? E isso, muitas vezes, é na nossa vida, nas mais diversas áreas da nossa vida. O grande problema é que às vezes a gente vai adiando certas renovações necessárias, inadiáveis, mas a gente vai deixando para depois. Porque muitas vezes o sentimento que a gente tem é que eu parar para restaurar alguma coisa, que aquilo é perda de tempo, principalmente quando diz respeito à nossa vida. Não faz muito tempo, eu preguei aqui na igreja esse texto, Eclesiastes 10:10, mas hoje a gente vai voltar para lá. Você está em Ezequiel, volta aí um pouquinho, você vai encontrar Eclesiastes, capítulo 10 e versículo de número 10. No versículo anterior, a Bíblia diz que aquele que racha lenhas se expõe ao perigo. O versículo 10 continua falando sobre isso. Por isso que algumas traduções, em vez de ferro, já traz a palavra machado, tá? Mas diz assim, se estiver embotado o ferro, ou como eu disse, algumas traduções já diz o machado, por conta da menção do versículo anterior, e não se afiar o corte, então o que vai ter que fazer? Se deve pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então a Bíblia diz, eu estou lá com a minha ferramenta, o exemplo que a Bíblia diz, um machado, e o ferro está embotado, ele começa a perder o fio. Então, das duas uma, ou eu vou ter que parar para restaurar a minha ferramenta, está entendendo? Para afiar o corte, ou se eu não quiser fazer isso, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que usar mais força. E o problema de eu escolher a segunda opção é que eu vou fazer mais força e cada vez mais o ferro vai perder o fio. E cada vez mais eu vou ter que fazer mais força. Mas vem a Bíblia e diz assim, olha, você tem essas duas escolhas. Mas se eu fosse você,
eu escolhia a sabedoria. A sabedoria é excelente para dirigir. Eu acho que é muito claro que a Bíblia nos mostra que ou eu uso de sabedoria ou eu uso de força bruta. A sabedoria é eu parar para afiar o corte. Se eu não quiser ser dirigido pela sabedoria, eu vou ter que começar a partir para a força bruta e cada vez colocar mais força e cada vez mais força e assim por diante. Como eu disse, não faz um tempo eu pregava até aqui na igreja justamente sobre isso. Só que por que muitas vezes nós não usamos de sabedoria? Por que muitas vezes nós não paramos para restaurar o fio? Por que nós ficamos adiando certas restaurações que são necessárias? Porque se a ferramenta está sem fio, sem corte, então ela precisa de uma restauração necessária, você está entendendo? Por que muitas vezes a gente não faz? Porque lá no nosso consciente a gente diz assim, mas isso é perder tempo. Olha, eu estou com muito trabalho, tem muita lenha para rachar. Então eu não posso parar para afiar o fio, porque isso é perder tempo. Só que na verdade não é. Perder tempo é eu ficar fazendo mais força para cada vez ter um resultado menor. Se na verdade eu parasse o serviço para gastar um tempo afiando, e aí vamos falar da nossa vida, gastar um tempo ali na presença de Deus me afiando, então eu iria fazer menos força e ia ter um resultado muito maior. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam mutuamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu te pergunto, você tem feito força ou tem usado de sabedoria? Nós precisamos ter a sabedoria para parar e fazer essas restaurações que são inadiáveis na nossa vida. Amém? E assim a gente vai estar usando de sabedoria e assim vai ter menos força com resultado, então, muito maior. O problema, repito, é quando a gente diz, pastor, mas minha vida é muito corrida. Olha só, nós como cristãos precisamos imitar a Cristo, correto? Você concorda comigo? Precisamos imitar o Cristo. Cristo precisa ser o nosso modelo. E nós estamos imitando a Cristo no que diz respeito a esse assunto que nós estamos tratando? E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente alega que você parar tudo para afiar a ferramenta, para se afiar, que isso é perda de tempo, que eu não posso parar. Mas, meu irmão, eu garanto que você não é mais ocupado do que Jesus era. Eu garanto que a tua missão, seja ela qual for, não era tão importante quanto a missão que Jesus tinha. Amém? E eu acredito que você tem mais tempo de vida para cumprir essa missão do que Jesus teve. Porque o ministério terreno de Jesus foi cerca de 3 a 3 anos e meio. Então Jesus tinha a maior missão de todas, pouco tempo para cumprir essa missão, para verdadeiramente mudar o mundo, salvar a humanidade, e Jesus encontrava tempo para parar tudo e estar na presença de Deus orando. Você quer ver isso? Eu vou ver alguns textos com vocês. Se você não quiser abrir e acompanhando pelo monitor, talvez seja mais fácil, que eu quero citar alguns textos. Lucas, capítulo 5, versículo 15. Lucas 5,15, diz assim: porém a sua fama, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Gente, o ministério estava bombando, tinha explodido, a fama dele se divulgava para toda parte, vinha gente de todos os lados até Jesus para ouvir a pregação do evangelho, para receber a cura. Você acha que Jesus estava ocupado ou não?
Você acha que a missão de pregar o evangelho, de curar as pessoas era importante ou não? Olha o que a Bíblia diz. Porém, ele retirava-se para os desertos. E o quê? E ali, olha para o pastor, e ali orava. Você está entendendo? Lá estava Jesus, se afiando. Lucas 6:12 diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Olha que interessante, me parece que ele subiu para orar. E quem sabe a intenção não era nem passar a noite toda, porque a Bíblia coloca em dois tempos diferentes. E subiu ao monte a orar, está lá orando. E a coisa estava tão gostosa, tão boa na presença de Deus, e passou a noite em oração a Deus. No dia seguinte, meu irmão, Jesus tinha um dia atarefado. No dia seguinte, Jesus tinha um dia importantíssimo, que era o dia em que ele ia escolher os 12 apóstolos. Amém? Meu irmão, e ele passa a noite toda em oração. Quantas vezes a gente vai ter um dia importante, a mãe diz assim, eu tenho que dormir cedo, não é assim? Eu tenho que dormir cedo para amanhã estar descansado, né, e tal, e não sei o quê. E Jesus passa a noite toda orando, se afiando, se preparando. Vamos em frente. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Diz: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. Para quê? E ali orava. Se você continuar a leitura, você vai ver que o Pedro chega lá para Jesus, quando encontra ele, porque Jesus se levantou muito cedo, estava escuro, não tinha sequer amanhecido o dia, estava todo mundo dormindo, amém? E Jesus estava na presença de Deus orando. Porque para Jesus, se afiar não era perder tempo. Porque para Jesus, se restaurar, você está entendendo? Não era perder tempo, era algo inadiável. E aí o Pedro chega lá e diz assim, Jesus, está todo mundo te procurando, Jesus. A agenda está cheia hoje, tem um monte de compromisso. Como é que o senhor está aí orando? Pois é por isso mesmo. Amém? Nós precisamos aprender com Jesus, com o nosso mestre. Marcos capítulo 6 agora, versículo 30, diz, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Perceba que Jesus, ele se separava para orar, ia para os lugares desertos para orar, mas não só para isso. Jesus envia os discípulos, falou, vocês aprenderam como é que faz a obra de Deus? Aprendemos, então vocês vão de 2 em 2, de cidade em cidade, pregando o evangelho, purificando os leprosos, curando os doentes, expulsando os demônios e levando a palavra de Deus. E eles foram, voltam com alegria, contando tudo o que havia acontecido, contando para Jesus como que eles tinham ensinado e como Deus havia usado a vida deles. Jesus disse, glória a Deus, aleluias. Vamos fazer o seguinte, vamos para um lugar deserto, para quê? Para descansar, para repousar, porque a Bíblia diz que era tanta gente, o ministério estava, ocupando tanto tempo deles, que às vezes não tinham tempo para comer, e Jesus diz, vamos separar um tempo para descansar, para se alimentar direito. Será que a gente está imitando Jesus nisso? Aí, vamos falar a verdade, pastor, é que agora eu estou numa fase importante da minha vida, eu não tenho tempo para descansar. Percebo que eu já não estou mais falando da oração, mas descanso também é restauração, comer bem também é restauração, amém?
ter lazer também faz parte da vida, também é restauração. A nossa mente precisa disso. Não só o nosso corpo, mas a nossa mente também precisa disso. Mas às vezes dizemos, não, mas o que eu estou fazendo é muito importante, eu estou numa fase importante da minha vida, eu não posso parar, eu tenho que me esforçar, eu não estou dormindo direito, mas não tem problema, eu vou lá. Aí olha só, aí a pessoa não quer gastar tempo para se afiar. Porque ela diz, eu estou trabalhando demais, eu tenho que ganhar dinheiro, estão surgindo oportunidades e tal. Então, olha só, ao longo da vida da pessoa, ela iria ser produtiva, iria trabalhar durante 40, 50, 60, quem sabe 70 anos. Mas, porque a pessoa diz, não, eu não posso, aí trabalha 1 ano, 2, 3, não posso parar, não posso tirar férias, não posso sair com a família, eu tenho que ganhar dinheiro, às vezes 2, 3 anos, daqui a pouco está doente. Não é assim? Aí, uma vida que seria de 40, 50, 60 anos ou mais produtiva, a pessoa consegue ter uma vida produtiva de 10 anos, de 15 anos. Aí daqui, ai meu Deus, eu tenho que me aposentar, aí agora, será que eu não consigo me encostar pelo INSS, que eu não estou aguentando mais? É verdade, não é? Aí está com um problema psicológico, aí já não consegue desenvolver as coisas. Isso eu vejo no meu dia a dia, você vê no seu. Porque eu digo, eu estou perdendo tempo. Não, perder tempo é não parar. E às vezes, repito o que eu estou falando, Jesus está parando aqui para descansar, para se alimentar com os discípulos, que eles não estavam conseguindo se alimentar direito. Nós não somos máquinas, nós somos um ser humano. E Deus disse, 6 dias trabalha, 1 dia descansa. Não é isso? Restaura suas forças, para daí nos outros 6 dias, aí vai lá. Mais um, afia, restaura, descansa, fica com a perna para cima mesmo. Não esquece de vir na igreja, buscar Deus, de aproveitar, né? Mas nos outros, trabalha. Não, pastor, eu não posso parar. Aí, eu vou falar o que mais uma vez, repetir a mesma história lá que o pregador americano, acho que foi o Tony Odell, mas não tenho certeza, falou para o missionário. Você tem feito exercício físico, você tem feito corrida e tal, isso há anos atrás, quando o missionário não fazia, tá? E o missionário falou assim, não, eu não tenho tempo. Aí ele disse assim, fica tranquilo, quando o médico mandar, você vai achar tempo. E não é assim? Esses dias atrás eu estava vendo, e claro, né, eu estou comentando só um pensamento que me passou à mente, mas estava vendo um senhor na rua assim, e o coitado estava assim, estava quase morrendo já, chegou a estar dó, e assim, já com bastante idade, e eu vejo muita gente, até às vezes com mais idade, mas correndo ali, né? E você vê, esse aí tá cheio de pique. Não, aquele tava assim, quase morrendo. Eu falei assim, provavelmente esse é quem? O que o médico mandou, a verdade não é? Esse aí provavelmente é aquele que nunca quis correr, nunca quis fazer exercício físico, mas o médico diz, você vai morrer. Se você não fizer, rapaz, então vou ter que fazer. Que a gente, você está entendendo? Que a gente não espere. Que a gente seja, como a Bíblia diz, a sabedoria é excelente para dirigir. Deus quer usar a nossa vida. Tem um avivalista, se eu não estou enganado, escocês, me fugiu o nome dele, mas que foi muito usado por Deus, e realizou um avivamento muito grande, repito, se eu não estou enganado, foi na Escócia. E uma frase conhecidíssima dele, talvez a frase mais conhecida dele, é a seguinte, ele morreu, se eu não me engano, um pouquinho antes de completar 20 anos de idade, uma coisa assim. E a frase dele foi a seguinte, ele morreu de tuberculose. Ele disse, Deus me deu
um cavalo e uma mensagem. E eu matei o cavalo. Agora não posso levar a mensagem. Amém? Deus deu para ele um ministério e um corpo para cumprir o ministério. Aquilo que ele chama do cavalo para levar a mensagem. Mas o que aconteceu? Matou o cavalo. Por essa frase dele, me parece que fica muito claro que ele se sentia responsável pela morte prematura dele. Uma interpretação de texto muito simples, ou uma interpretação da fala dele muito simples. Ele se via responsável pelo seu fim trágico, e muito antes da hora. Talvez, eu não conheço a fundo a história dele, mas talvez, eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Deus quer me usar, olha o que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma obra muito grande. Mas alguém que poderia ter vivido mais 50 anos, talvez mais do que isso, e poderia pregar, levar aquela mensagem durante, sei lá, mais 50 anos talvez da sua vida, tendo um ministério produtivo, fez o que fez, se tornou um grande avivalista, em pouco tempo, sendo ainda muito novo. Mas já imaginou o que ele teria feito com 50 anos de ministério? Mas, segundo as palavras dele, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo, já não posso levar mais a mensagem. Será que talvez eu e você não estamos matando o cavalo? E às vezes, entenda, eu estou trazendo bastante isso para o aspecto até ministerial, até da nossa vida com Deus, de ser produtivo, porque lembre-se, o propósito da restauração é para quê? Para levantar um grande exército. É para nós nos alistarmos no exército de Deus. Esse é o propósito da restauração. Mas entenda, outras áreas da nossa vida, às vezes a gente não quer parar para sentar com o marido, para sentar com a esposa, para ficar ali olho no olho e dizer assim: o que eu posso fazer para te fazer mais feliz? O que eu posso fazer para o nosso casamento ser melhor? Tem alguma coisa que eu faça que não está te agradando? Ou tem alguma coisa que eu não tenho feito que você gostaria que eu fizesse? Mas vamos falar a verdade, essa não é uma conversa agradável. Amém? Porque se você perguntar isso para a tua mulher, ela vai falar. Amém? Ela vai falar. E pior que a hora que ela começar a falar, para você frear depois vai ser difícil. Sim ou não? Assim como minha irmã, se você falar isso para o seu marido, ele também vai falar. E provavelmente a hora que começar a lista vai ser longa. E não vai massagear teu ego. Pelo menos se a pessoa for sábia, não. Não, meu amor, você é perfeita. Não. É raras essas oportunidades, então tem que aproveitar, a verdade não é? Tem que aproveitar a falar. Mas entenda, aquilo que o seu cônjuge vai falar para você, meu irmão, não vai te agradar. Não vai. Mas perceba que às vezes são restaurações necessárias. São restaurações inadiáveis. Amém? Às vezes é sentar com o filho. Meu filho, o que está acontecendo? Conversa com o teu pai. Conversa com a tua mãe. Eu estou aqui para te ouvir. O que está acontecendo? Amém? E às vezes também não será uma conversa agradável. Mas tem certas restaurações que são inadiáveis. O problema é que às vezes, você entende? A gente vai jogando. Não. Minha vida é muito corrida, não tenho tempo para parar para isso. E aí cada vez a gente está botando mais força e botando uma força no casamento para ver se mantém ele de pé, colocando uma força na vida dos filhos para ver se eles não desviam do caminho, colocando uma força. Amém, igreja? Qual que é a mais fácil? A mulher está lá assim, ó, né, bicuda. Qual que é mais fácil?
Ai, amor, não fica assim, vem cá, eu te amo. Ah, não, olha só, ó, toma aqui o cartão, pode gastar lá e tal. Ah, ó, foi até mais fácil. Não é mais fácil? Do que ter uma conversa necessária, do que parar para afiar o machado. E que em nome de Jesus Cristo a gente tenha sabedoria para fazer isso como Jesus fez. Eu quero terminar vendo a história de um homem que, interessante. Vamos para Juízes capítulo 15. Deixa eu ler primeiro, depois eu comento. Juízes capítulo 15, você conhece a história dele? É o Sansão. Sansão foi um camarada muito usado por Deus. Um camarada muito cabeçudo. Um camarada que talvez ele pudesse fazer uso das mesmas palavras daquele avivalista. Deus me deu um ministério e um cavalo, e eu matei o cavalo. Sim ou não? Talvez o Sansão pudesse com propriedade fazer uso dessas mesmas palavras. Nós conhecemos o fim dele. O fim dele foi trágico, foi triste. Mas pelo menos ele teve uma segunda chance para cumprir o seu chamado, o seu ministério, que no caso dele era libertar o povo de Israel, matando os filisteus. O ministério de Sansão é um ministério de morte, um ministério que Deus nos deu, um ministério de vida. Levar vida para as pessoas e não morte. Amém? Mas algo aqui eu quero lhe chamar a atenção, porque o final da vida dele, como nós conhecemos, foi trágico. Mas quase que esse final trágico, quase que foi antecipado. Porque aquilo que aconteceu lá no final da vida dele, quase aconteceu antes, nesse episódio aqui que nós vamos ver. O Sansão, como eu disse, eu acho que você conhece a história, quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele recebia uma força sobrenatural. E ele era poderoso para destruir ali, pelo Espírito de Deus, exércitos inteiros, como aconteceu nessa ocasião. E várias vezes isso aconteceu. Uma dessas vezes, ele estava numa cidade israelita, e os filisteus descobriram que ele estava ali e enviaram um grande exército para lá, cercaram a cidade. Aquela cidade não tinha poder para enfrentar o inimigo, entraram em desespero. Os filisteus disseram assim: olha, nós não queremos fazer guerra, não queremos destruir toda a cidade, nós só queremos Sansão. Se vocês nos entregarem Sansão, nós vamos embora e não faremos guerra contra vocês, só vamos matar o Sansão. E aqueles homens da cidade dizem: e agora? O Sansão diz assim: olha, vocês podem me entregar para eles, com uma condição: vocês não vão me ferir, vocês não vão levantar a mão contra mim, vocês podem me amarrar e me entregar ao inimigo, eu me entendo com eles lá, mas vocês não levantam a mão contra mim. Não, Sansão, beleza. Foram lá, amarraram Sansão com cordas e tal, bem amarrado, entregaram para o inimigo. Lá Davi no Sansão todo amarrado, os inimigos fazendo festa. Agora a gente matou Sansão. Quando chegou lá, o Sansão arrebentou aquelas cordas como se não fosse nada. Não tinha nenhuma espada, não tinha nenhuma arma, não tinha nada à mão, ele está sendo entregue para os inimigos, amarrado. Ele olha para um lado, olha para o outro, a única coisa que ele encontra é uma queixada de jumento. Um osso lá, o animal tinha morrido, o osso ficou por lá, passou a mão naquela queixada de jumento, mas fez um estrago no meio daquele exército. Ele até diz assim: um montão, dois montões. Eu fico imaginando que os inimigos estão vindo correndo, ele diz assim: um para lá, um para cá, um para lá, um para cá, e formou dois montões de corpos de filisteus mortos. Depois que Deus usa ele daquela forma sobrenatural, a hora que o Espírito de Deus deixa de usá-lo, e o corpo físico dele, obviamente muito desgastado, porque o Espírito de Deus estava sobre ele está lá morrendo literalmente,
literalmente, morrendo de sede. E ele diz o seguinte, Juízes 15, 18. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor. Diga comigo, clamou ao Senhor. Deixa que eu continue. E disse, pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Deus, o Senhor me usou de uma maneira tão poderosa, trouxe essa vitória tão grande, esse livramento tão grande para Israel, e agora eu vou morrer de sede? E morrendo de sede, o que vai acontecer? Eu vou cair na mão dos inimigos? O Senhor me usou para que isso não acontecesse? E agora, por causa da sede, eu vou cair na mão deles? E eu quero lhe chamar a atenção aqui para um fato, e algo que a gente pode extrair precioso aqui da vida de Sansão. Meu irmão, uma coisa é Deus nos usar, é a unção dele sobre a nossa vida. Outra coisa é a unção dele em nós. É quando nós buscamos a ele. É quando nós nos enchemos de Deus. São duas coisas distintas. O Sansão, a mão do Senhor vinha sobre ele e usava, porque ele recebeu o ministério do Senhor. Mas você conhece a história, ele era alguém que, como Jesus, se separava para orar, ia aos lugares desertos, se enchia de Deus, se enchia da unção do Senhor, estava afiando o corte? Não, mas nem de perto. A gente conhece a história, era justamente o oposto disso. E por isso que agora ele está morrendo. E tem muita gente usada por Deus, mas que está morrendo. Você está entendendo? E às vezes, casos como esse, a gente fica até espantado. Puxa vida, mas aquela pessoa era tão usada por Deus. Sim. Mas será que aquela pessoa parava para afiar o corte? Será que aquela pessoa parava para se encher de Deus? Do Espírito de Deus? Você está entendendo em nome de Jesus? Para que a unção na minha vida fosse compatível com a unção sobre mim? Tem muita gente que comete esse erro de Sansão. Tem muita gente que está morrendo, literalmente, e muitas vezes ministerialmente, porque não entendeu essa verdade. Amém? Porque diz, eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Ah, tem muito serviço, tem muita coisa para fazer. Sempre vai ter muito serviço, gente. Sempre vai ter muita coisa para fazer. A diferença é como é que eu vou fazer esse serviço. Se vai ser, sabe, na força bruta ou na sabedoria de afiar, de estar preparado. Só que naquele dia, quando ele se vê literalmente morrendo, o que ele faz? Ele clama ao Senhor. E olha o que acontece. Então, o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu. Ele foi restaurado. Amém? Pelo que chamou o seu nome, olha o nome que ele dá para aquele lugar, para aquela fonte. A fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. Meu irmão, nós vamos entender, quando a Bíblia faz essa menção até o dia de hoje, eu acredito que é dizer, Deus ainda tem essa fonte. Amém, igreja? Mas perceba que essa fonte é a fonte do que clama.
Se o Sansão não tivesse clamado, aquela fonte teria sido aberta? Porque essa fonte não é aberta quando a gente é usado por Deus. Essa fonte é aberta quando a gente clama por Deus. Essa fonte é a fonte do que clama. Se eu não clamo, eu não tenho essa fonte. E se eu não tenho essa fonte, eu posso estar sendo usado tremendamente por Deus, mas posso estar morrendo de sede. Entende? Que eu e você possamos olhar para isso e entender que há restaurações que são inadiáveis. Que eu preciso, como Jesus, fazer, como faltou na vida do Sansão. Nesse dia ele fez. Mas você concorda que daqui para frente ele não fez mais? E por isso teve o fim que teve? Porque não entendeu, meu irmão, que essa é a fonte do que clama. Eu preciso continuar clamando, 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 clamando para beber dessa fonte. Para que quando Deus vier e usar a minha vida, isso não venha me matar. Porque eu estou bem com Deus. Porque eu estou cheio de Deus. Que eu estou cheio da presença de Deus. Amém? Que a unção sobre a minha vida seja no mínimo compatível com a unção que está em mim. Então, quando a Bíblia diz, Jesus ia para os lugares desertos, meu irmão, nós precisamos entender que eu e você precisamos disso. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto, e o pai que vem em secreto, ele te responderá. Nós precisamos entender que lá nessa oração lá no deserto, essa oração que é entra no teu quarto, sabe, vai ter um particular com Deus, é você e Deus. É tão bom a gente orar num culto, a gente participar de um culto de intercessão, é tão gostoso. Mas a gente precisa entender que a gente precisa do particular com Deus, do lugar deserto, do lugar solitário, onde a gente vai lá só nós e Deus. Aquela oração lá do quarto, não é aquela oração que você chega assim, oh Senhor, eu me coloco agora em tua santa e gloriosa presença, eu venho agora a ti, em nome do teu Filho amado Jesus. Essa a gente faz em público. Você está entendendo? Essa é aquela cheia de cerimônia. Nem sei se essa a gente devia fazer em público, mas enfim, cheia de formalidade, essa a gente faz em público. Mas aquela lá, é aquela conversa de amigo, é aquela conversa, sabe, de Sansão, diz, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso dessa água. Senhor, o Senhor vai me deixar morrer de sede, Deus. Eu estou clamando a Ti, eu preciso dessa água. Sabe, aquela oração, eu não sei se você vai entender, talvez você vai me chamar até de louco, mas que você senta lá na tua cama, que você sequer precisa de uma formalidade muito grande, não, só posso orar de joelhos. Não, às vezes você senta lá na tua cama, sabe, puxa uma cadeira assim, ó, e diz, Jesus, senta aqui do meu lado agora que eu preciso conversar com o Senhor. Jesus, olha o que está acontecendo, é assim, é isso. E você falar para ele coisa que você não tem coragem de conversar com o teu amigo mais íntimo. Amém? E falar com ele. E conversar com ele, sem formalidade alguma. Sem aquele, às vezes aquele espírito de acusação assim, naquele sentido. Ai, será que Deus vai gostar do que eu vou falar? Meu irmão, às vezes a gente precisa ter uma conversa um tanto quanto desagradável com o nosso cônjuge, por amor. Às vezes a gente precisa ter uma conversa um tanto quanto desagradável com os nossos filhos, mas por amor. Às vezes com um amigo, mas por amor. Você está entendendo? E às vezes a gente precisa ter uma conversa que talvez soe até desagradável, mas que a gente precisa ter com Deus. Abre a Bíblia e lê os Salmos. Olha o salmista dizendo, Senhor, até quando o Senhor vai estar dormindo? Quando que o Senhor vai acordar e vir em meu socorro? Eu não sei você, mas nem eu não tenho coragem de fazer essa oração. Mas o camarada tinha uma comunhão
tão profunda com Deus? Você acha que Deus dizia, o que você está pensando, rapaz, falando assim comigo? Também não vou fazer. Não. Olha só, talvez a gente olhe aqui e diz assim, que falta de respeito, que falta de temor do Sansão. Olha que absurdo o jeito que ele fala com Deus. E aí, Deus, o senhor vai me deixar morrer de sede? O senhor vai me deixar cair na mão dos inimigos? Mas não é assim que muitas vezes a gente fala com um amigo? Eu não estou ensinando que você não tem que ter temor ou reverência, não é isso. Mas eu estou falando que a gente precisa desse particular com Deus. Onde você vai chegar lá sem nenhum formalismo, onde você vai chegar lá com o teu coração completamente aberto. Ó Jesus orando. A gente tem poucos relatos de como eram essas orações de Jesus. Mas uma delas a gente tem, Jesus chegando assim, dizendo para o Pai, Pai, se for possível, me tira dessa. Não é isso? Se tiver um plano B aí, se tiver um outro jeito, o Senhor me livra dessa situação, porque eu não estou empolgado em morrer na cruz. Mas, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Meu irmão, Jesus não tem vergonha de dizer para o Pai, eu estou com medo de ir para a cruz. Jesus não tem vergonha de dizer para o Pai, Pai, eu não estou empolgado com essa ideia, não. Eu sei que eu vim aqui para isso, não é? Eu sei que eu vim aqui para isso, mas eu não estou animado com essa história. Se tiver um outro jeitinho, então que o Senhor faça. Mas, se não tiver, bola para frente, vamos lá. Eu vim aqui para isso, vou cumprir a minha missão. Mas você está vendo a sinceridade de Jesus falando com o Pai? Essa fonte é a fonte do que clama. Se eu e você não clamarmos, ela não vai ser aberta. E às vezes estamos morrendo de sede. Por um lado, usado tremendamente por Deus, e do outro lado, morrendo de sede. E tem muita gente assim, porque não entendeu essa verdade. Que eu e você possamos entender que há restaurações que são inadiáveis. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.